Gumball volta em menos de um mês e não dá mais pra fingir que tá tudo bem. Existem 4 perguntas essenciais que, se não forem respondidas, têm o potencial de decepcionar toda a base de fãs da série pelo mundo. Hoje eu vou listar essas perguntas, explicar por que cada uma delas é fundamental e o que cada resposta implicaria pra história, pros personagens e pro próprio futuro da franquia. Então já vai deixando o seu like e vem comigo. O que realmente aconteceu com o Rob e qual era a ameaça que ele estava tentando impedir? Acho que todo mundo já tá cansado de repetir o que aconteceu no final de O Incrível Mundo de Gumball, né? Mas pra refrescar a memória rapidinho, a escola de Elmore recebe a visita do superintendente Maldad, que começa a aterrorizar e literalmente sequestrar os alunos, transformando todo mundo em versões humanas deles mesmos. E apesar do Gumball e do Darwin conseguirem acabar com o plano, no final o plot twist é que o superintendente Maldad era o Rob disfarçado o tempo todo. E o pior, ele diz que fez tudo aquilo pra tentar salvar todo mundo de algo que estava prestes pra acontecer. E aconteceu. No último minuto do episódio, o Rob acorda, percebe que já é tarde demais, diz que algo tá começando e cai direto no Void em uma cena bizarra pra um desenho, e ainda mais quando a gente lembra que é a última vez que a gente viu a timeline principal de Gumball sendo tratada como algo sério. E eu digo isso porque nada daquilo foi respondido depois. E o pior, quando a série nova chegou, eles simplesmente ignoraram o ocorrido e seguiram como se nada tivesse acontecido. Só que conhecendo o Gumball, a gente vê que tudo isso não foi um descuido, mas na verdade uma pista. Porque esse esquecimento abre espaço para uma leitura muito mais profunda e que provavelmente vai ser importante nessa segunda parte da temporada, a da metalinguagem. Gumball sempre brincou com a ideia de que os personagens sabem que são parte de um programa de TV, chegando até mesmo a quebrar a quarta parede em alguns momentos. Embora a lógica do Void dita que todos que saem dele automaticamente esquecem do que viveram lá, o Rob é o único ser consciente o suficiente em Elmore para ter noção de que faz parte de uma série. E voltando para 2019, quando o episódio foi ao ar, a série simplesmente entrou num limbo, como o próprio criador Ben Buckley chegou a falar antes. Era como se a série não tivesse cancelada nem finalizada, mas apenas no limbo. Afinal, a gente tinha promessa de talvez um revival ou então o filme, mas nada nunca aconteceu durante 7 anos. Então, na lógica do universo, o Rob sabia que isso estava prestes a acontecer e transformar todo mundo em humano pode ter sido a tentativa desesperada dele de salvar a série da morte. Em uma última tentativa, o coitado sabia o que estava por vir e tirou a conduta de desenho animado dos personagens para tentar torná-los vendáveis, mais reais ou mais palatáveis para o público, como se na ideia dele, ao virarem humanos, eles pudessem continuar existindo mesmo que a série acabasse. Mas quando o plano dá errado e ele percebe que tá começando, ali se dá o início do esquecimento, do cancelamento e do universo sendo encerrado porque a série não teria mais episódios. Ou seja, o Rob nessa teoria tentou impedir tanto um fim literal dentro da história quanto o fim metalinguístico da série no mundo real. E essa explicação só ganha mais forças quando a gente ouve o próprio criador da série dizer em entrevista que o final de Gumball agora promete fazer justiça à história épica que os fãs tanto queriam e ao próprio Rob como um personagem injustiçado. A gente tá acompanhando a Elmore de um universo paralelo. Vamos voltar um pouco pra primeira cena dessa nova temporada. Antes mesmo da abertura rolar, o Gumball e o Darwin simplesmente acordam como se nada tivesse acontecido e descobrem que se passaram 7 anos dormindo. 7 anos. Exatamente o tempo em que a série ficou fora do ar na vida real. E sim, eu sei que é uma piada metalinguística, mas de novo, nada nessa série é por acaso. A nova série tem outro título, a abertura tem glitches bizarros e alguns símbolos que mostram como se os personagens estivessem se ajustando no mundo ainda ou até mesmo sendo construídos. E apesar dos personagens ainda terem sua essência na grande maioria, tem umas mudanças que não fazem sentido dentro da timeline que a gente já conhecia, ainda mais quando a gente tenta justificar dizendo que é apenas uma continuação. Por exemplo, o Gumball da temporada 6 jamais se mostraria tão aberto a crítica, sentimentos e esse modo mais contido em público que a gente tem visto desde o episódio 1. Na turma da senhorita Simi, o cachorro quente aparece sentado lá numa boa assistindo a aula, quando a gente sabe que ele nunca fez parte da classe e que encontrava o Gumball pelos corredores. Os personagens aparecem mais grotescos, caricatos e até realizando ações bem diferentes. A Penny, que sempre foi equilibrada, gentil e até meio consciente demais, agora tá bem mais agressiva, impulsiva e reativa, e o próprio relacionamento dela com o Gumball, que antes era normal e relacionável, agora é muito mais meloso e quase pesado. Há flashbacks de personagens que jamais aconteceram antes, justificando medos que surgiram do nada e foram desmistificados pela própria timeline da série original, tipo o trauma de altura do Gumball. E até mesmo a família Fitzgerald agora simplesmente saem da casca e deixam de lado gerações de conservadorismo e até mesmo medo sobre suas formas reais em frente a
um completo estranho. E antes que alguém questione isso, eu digo um completo estranho porque eu duvido real que a família Fitzgerald da série original confiaria no Gumball depois de uma noite apenas e baseados nas opiniões da Penny, que na série original era até considerada a ovelha negra da família. Então dá pra perceber o que tá acontecendo aqui, né? Tudo parece pequeno, mas quando a gente junta as peças, fica cada vez mais claro que talvez essa seja mesmo uma realidade alternativa criada depois do colapso da timeline original. E lembra da pergunta 1? Se o Robbie caiu no Void tentando impedir um fim literal e metalinguístico da série, então faz sentido imaginar que a realidade original foi apagada quando o Void tomou controle. Ou seja, o que a gente tá assistindo agora é um universo reconstruído. Uma Elmore refeita às pressas, com falhas, com comportamentos quebrados e personagens diferentes, tudo porque simplesmente não é mais aquela mesma Elmore que a gente conhecia. E por isso essa pergunta é fundamental. A gente tá vendo a continuação legítima de Gumball ou a gente tá preso numa dimensão criada depois do fim do universo original? Onde os spin-offs se encaixam na timeline da série? Agora tem um ponto que quase ninguém fala, mas que muda completamente a forma como a gente enxerga toda a linha do tempo de Gumball e essas teorias. E sim, aqui eu tô falando dos spin-offs O Anuário do Darwin e As Crônicas de Gumball. Até onde a gente sabe, essas minisséries são canônicas e fazem parte da timeline original. Mas se isso for verdade, onde exatamente elas se encaixam? Quando a gente olha superficialmente, as duas séries só aparecem em especiais feitos para ocupar espaço depois do fim da série. Elas reciclam cenas antigas, repaginam momentos clássicos, adicionam alguns trechos novos, mas nada muito grandioso. Só que quando a gente traz para um contexto maior, faz a gente pensar. Os dois spin-offs foram lançados depois do episódio final de 2019, ou seja, depois do colapso da timeline original, quando o Robbie caiu no Void e tudo indica que o universo principal estava prestes a ser apagado. Então, o que são essas minisséries? Elas são prequels, ou seja, acontecem antes do final da série, ou são continuações? Se essa segunda for a resposta, isso mudaria a história completamente, simbolizando que a timeline original ainda pode existir em ruínas e até ser salva. No Anuário de Darwin, por exemplo, a gente tem o personagem revisitando inúmeros momentos antigos dos alunos, mas o problema é que a gente revê todas essas cenas com melhorias sutis, novas vozes, reanimações, como se alguém estivesse tentando reconstruir lembranças a partir de fragmentos quebrados. Ou seja, não é a timeline andando pra frente, mas ela tentando lembrar de si mesma como uma coxa de retalhos de um universo que já não existe mais por inteiro. O Anuário de Darwin e as Crônicas de Gumball são ecos daquela timeline destruída. Elas não são canônicas no sentido tradicional, mas também não são fora do universo. São registros reeditados de um mundo que já desabou, reconstruídos dentro do próprio vazio. E seria perfeito a gente ver pelo menos uma referência a isso agora quando a série retornar. O final vai amarrar todas as linhas temporais? Essa talvez seja a pergunta mais importante de todas, porque ela decide não só como Gumball vai terminar, mas o que a série sempre foi ou ainda vai ser. Só que isso pode significar 3 caminhos completamente diferentes. No primeiro, juntar todas as realidades num final só, fechando essa ideia quase multiversal e transformando tudo em uma linha temporal definitiva. Escolher apenas uma dessas realidades e deixar as outras como universos perdidos ou destruídos, ou revelar que todas as realidades sempre existiram e sempre existirão lado a lado e ao mesmo tempo, e que a história de Elmore só pode continuar, na verdade, por causa disso. E existem até algumas provas que reforçam essa opção. A primeira seriam os flash-forwards confusos que mostram o futuro dos personagens de diferentes formas, ou então até os diferentes estilos de animação durante toda a série, e principalmente o Void, que na verdade seria essa força de apoio que permite que mundos incríveis e mundos maravilhosamente estranhos existam, tá ligado? Então, se o Void devora realidades inconsistentes e o Robbie caiu lá justo quando a linha do tempo original acabou, então tem uma chance real de que a realidade antiga esteja guardada lá dentro, até porque a gente já viu o próprio Darwin do episódio piloto dando um rolê por lá antes, e o final mostra as duas colidindo numa nova que vai ser onde a gente vai acompanhar toda a história de Gumball daqui pra frente. E aí, cara, isso dá espaço pra um final que mistura passado, presente e que abre muitas portas pro futuro. Mas agora eu quero saber de você. Qual dessas perguntas você acha que a nova temporada precisa responder primeiro? Qual delas você acha que vai mudar tudo quando for explicada? Me conta aqui nos comentários porque eu vou estar lendo cada um e dependendo pode até virar vídeo aqui no canal. E se você assistiu até aqui, mano, obrigado de coração. A gente acabou de bater 12 mil inscritos aqui no canal e eu não poderia estar mais grato por todo o apoio que vocês têm dado ao projeto desde que eu criei ele há poucos meses atrás. Então se inscreve aí, deixa o like pra fortalecer e segura firme porque em menos de um mês a gente volta pra Elmore e eu vou estar aqui pra acompanhar cada detalhe com vocês. E bro, eu tô planejando muita coisa boa pra esse retorno. Aqui é o Soluço e valeu, player.